Olá, tudo bem? Sou o Kaique Macedo e hoje eu vim com um tema a pretexto empreendedorismo na construção civil em tempos de crise. Qual postura que você tem que ter nessa época de escassez, principalmente na nossa área? E para começar, eu queria falar com você um pouco mais sobre o que é empreendedorismo. O que é ser empreendedor? Uma das características mais transparentes do que é ser empreendedor, do que é empreender, é você ter resiliência, é você saber tomar atitudes dentro do mercado, é você ter muita perspicácia, é você pensar fora da caixa e principalmente você sair da sua zona de conforto. Ser empreendedor é totalmente diferente de ser empresário. E hoje em dia as pessoas tendem a confundir empreendedor com empresário. Todo empreendedor, ele é empresário, mas nem todo empresário é empreendedor. Empreendedor é aquele que inova, é aquele que constrói, é aquele que faz mudanças, entrega valor. Empresário, ele sabe negociar, ele toma conta do negócio. Então, é diferente você ser empreendedor, você criar um produto, você criar algo que vai entregar valor na vida do seu cliente, do que você ser um empresário, aquele apenas que compra algum produto, revende por um preço maior, totalmente diferente. E hoje em dia, para você ser empreendedor, você tem que ter ciência de que você vai passar por muitas dificuldades. Você pode perguntar para qualquer empreendedor hoje no mercado, que você vai saber. Pergunte para qualquer um deles, seja ele novo, seja ele velho, por quais dificuldades que ele já passou, quantas vezes ele já teve dor de cabeça. E a própria palavra empreendedor, você pode ver que no final a gente tem um dor, e todo empreendedor ele sente dor. E é na dor que ele vai testar a sua resiliência, a sua flexibilidade, principalmente para inovar cada vez mais. Empreender é uma das formas mais puras e mais eficientes de fazer um bem à humanidade, porque você vai estar trabalhando e gerando sonhos e gerando emprego. E não existe algo melhor do que você fazer um bem para a humanidade, do que você gerar emprego e gerar principalmente capital de giro e de lucro para a cidade na qual você está empreendendo. Então, o significado de empreendedor é esse. Você tem que ter total resiliência daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai executar. E é com isso que hoje eu começo com esse significadozinho do que é ser empreendedor. Falando um pouco mais de sonhos, eu queria deixar uma pergunta para você. Qual o seu sonho? O que você tem feito por ele? Você precisa transformar os seus sonhos em objetivos, em metas a serem solucionadas para que você possa alcançar o seu sucesso. E quando a gente fala de sonho, a gente fala em sonhar pequeno. O sonho a gente não realiza em um ano, a gente não realiza em uma semana. O sonho a gente passa muito tempo gastando energia, gastando tempo para poder executá-lo de verdade. E sonhar grande dá o mesmo trabalho de você sonhar pequeno. Já dizia o nosso grande empreendedor brasileiro, João Paulo Lema, um dos maiores empreendedores mais ricos do mundo. Se você quer alcançar grandes cargos na engenharia, se você quer alcançar grandes cargos em multinacionais, se você tem um sonho de construir sua construtora, de montar o seu próprio negócio, você precisa sonhar grande. E a eficiência que você vai impor nesse sonho só depende de você. E principalmente, para alcançar grandes cargos, para alcançar a importância, alcançar o respeito, você tem que entender que o mundo do empreendedorismo não é uma estrada de linha reta. Você não vai começar aqui e parar aqui, tendo a certeza de onde você vai chegar. Não. É uma estrada totalmente cheia de curvas, totalmente cheia de obstáculos, pessoas querendo lhe derrubar ao longo desse caminho, e você precisa ter resiliência para tocar o barco, tocar o carro e conseguir levar e alcançar os seus objetivos. E aí onde vem também das habilidades do empreendedor é a perseverança. Você precisa perseverar nos seus sonhos, você precisa perseverar nos seus objetivos, e mediante o que aconteça, mediante crise, mediante pessoas falando no seu ouvido, você é o único mentor do seu sucesso.
E você é o único que vai desfrutar disso no futuro. E quando a gente fala em empreender, você pode estar se perguntando, Kaique, mas empreender no Brasil é praticamente impossível. A gente tem grandes impostos em cima de insumos para quem trabalha com construção civil, impostos em cima de mão de obra, a gente paga grandes cargos de notas fiscais, é muito complicado empreender no Brasil. Agora vem aí novas leis fiscais, do imposto de renda e assim sucessivamente. Cada vez mais que se passa, a gente está tendo grandes problemas. Aí vem esses problemas políticos que tem cada vez mais agravado, principalmente a nossa classe social, a taxa de desemprego. Nossa, é muito difícil empreender no Brasil. Mas eu posso falar para você que não é. Não é a primeira crise que o nosso país passa. Se você parar um pouco para pensar, há 20 anos atrás, em 1994, 1993, vários planos econômicos acontecendo ao longo desse intervalo de tempo. Você chegava, um dia era um preço do cimento, no outro dia era um preço 3 vezes maior. Como é que vivia o empreendedor nesse quesito, nesse intervalo de tempo? Então você tem que entender que os juros nesse tempo chegava a ser quase 300%, 400% maior do que se tem hoje. Se as empresas que você vê hoje com uma meta que vocês queiram alcançar igual a elas no mercado, conseguir alcançar mediante a todas essas dificuldades, porque você que está iniciando hoje com maiores possibilidades de alcançar o sucesso, não pode alcançar também. Nós sabemos hoje que o Brasil ele é o país no ranking onde demora mais para se abrir uma empresa. É em torno de 101,5 dias para você poder abrir uma empresa, enquanto na Nova Zelândia você passa meio dia para abrir uma empresa. É complicado, mas existe esperança. Quer saber? Ano de crise, 2015, 2016, começando a crise econômica do país, a taxa de empreendedorismo no nosso país cresceu significativamente nesse tempo, muito maior em tempo do boom econômico. Mas por que, Kaique, a gente tem uma taxa de decrescimento econômico, as pessoas resolveram empreender? Por um único motivo, a dor. A dor, isso, exatamente. Você estava aqui trabalhando no seu emprego, eu vou sair da minha universidade, vou entrar para uma empresa, vou entrar para uma multinacional, vou receber aquele meu salário, vou continuar recebendo esse salário por tanto tempo, e aí você começa a se acomodar. Nesse meio tempo você começa a se acomodar, você está recebendo ali seus 6, 7, 8 mil reais, e chega uma hora que a empresa tem que cortar gastos. E aí ele vai começar cortando quem? A mão de obra, que é o que mais custa para uma construtora. É hora homem. É o que mais custa, é a folha salarial no final do mês. Então, você é cortado, você é posto na rua, e aí? Você estava acostumado com a sua renda familiar de seus 7, 8 mil reais, e de repente é cortado tudo aquilo. Como é que eu vou manter meu padrão de vida? Como é que eu vou manter aquilo que eu construí todo esse tempo? E aí foi onde começou a sacada do empreendedorismo, o crescimento do empreendedorismo. As pessoas começaram a acordar, começaram a sair da sua zona de conforto, começaram a encarar a realidade, começaram a criar, começaram a inovar. E aí começou a taxa de crescimento do empreendedorismo. O brasileiro é o povo que mais tem resiliência para empreender em qualquer lugar do mundo. Mas você pode falar, os Estados Unidos é o país do empreendedorismo? Sim, é. Mas o brasileiro é aquele que tem maior resiliência de empreender em qualquer lugar do mundo. Sabe por quê? Porque o nosso país é o país mais complicado para poder se empreender. Então, nessa taxa de crescimento, mas Kaique, qual a dica que você tem para me dar caso eu esteja trabalhando? É errado eu entrar numa empresa? Não, de forma alguma não é errado. Sabe por quê? Porque você vai para aprender, para ganhar know-how. É fundamental que você estagie em uma empresa grande, é fundamental que você trabalhe em uma empresa grande para você ganhar know-how, para que você possa montar o seu próprio empreendimento e para que você possa crescer nele. Nesse intervalo de tempo, o que é que eu posso fazer para poder crescer mais? É fácil. Se você está ganhando o seu salário, e isso a gente não é acostumado a ver dentro das escolas, e é uma das habilidades que eu vou dar como dica para você como empreendedor. Inteligência financeira. Quando você começa a investir na sua coluna de ativos, e como é que eu posso falar o que são ativos? Muitas pessoas não sabem o que é ativos, a diferenciar ativos de passivos. Ativos é aquela renda que você vai investir que vai te trazer um lucro
todo mês. Passivo não. Passivo vai tirar essa renda de você. Se eu comprar um terreno, aquilo para mim vai ser um passivo ou vai ser um ativo? Vai ser um passivo. Até o momento que eu construa nele. Quando eu construir nele e que eu começar a alugar aquilo dali, é um ativo. Porque ele está te gerando renda todo mês. E aí você vai fazer com que o dinheiro trabalhe para você, sem que você desempenhe energia, desempenhe arduamente trabalho. Então você está ali ganhando seus 8 mil reais, comece a investir em ativos. Existem outros tipos de ativos para que eu possa manter o meu padrão de vida mesmo depois que eu seja demitido? Sim, existe. Créditos bancários é uma forma de ativos. Existe um ativo mais arriscado que são as ações, livros, e-books. Hoje em dia, com a informação, a velocidade da informação, a tendência da revolução, a quarta revolução industrial que a gente está chamando, a tendência é que você faça como eu estou fazendo nesse exato momento, videoaula, seja um ativo. Você faz um curso, você vende esse curso e aí você está em casa, pessoas de vários lugares do mundo estão ganhando. E por que muitas pessoas não enriquecem? Vou falar para você. Como empreendedor, você sai da sua universidade, você vai ser um profissional. Você vai receber um salário. E por mais que seu trabalho seja grandioso, por mais que você seja respeitado no seu ambiente de trabalho, por mais que a sua hora ela seja mais valiosa, o seu tempo é limitado. Ele é limitado em 24 horas. Então esse tempo é limitado, por mais caro que lhe paguem. Mas a partir do momento que você quer empreender, a partir do momento que você deseja empreender, que você cria um produto e você vai vender esse produto, às 24 horas você está trabalhando com escalonamento. O seu produto ele pode ser vendido em larga escala. Quantos produtos você pode vender em 24 horas? Então isso é uma das grandes sacadas do empreendedorismo, para principalmente quem está querendo empreender. Então se você vai vender apartamentos, tudo isso envolve o empreendedorismo. E uma das habilidades do empreendedor, várias habilidades que você tem que ter como empreendedor e como o profissional do futuro, a primeira delas, contabilidade. Na universidade você não vai ver sobre contabilidade. E todo engenheiro ele é um administrador. Você precisa saber lidar com números, matemática financeira. E aí você começa a trabalhar o seu lado esquerdo do cérebro. Você começa a tomar mais atenção. Segundo, você precisa entender de investimento, isso que a gente acabou de falar. Você precisa saber onde é que você vai colocar o seu dinheiro, qual o retorno que você vai ter, em quanto tempo você vai levar para ter esse retorno. Um grande exemplo disso, um shopping center, seja qual for a empresa, ele faz todo o estudo do local, todo o retorno financeiro daquele investimento antes dele comprar e realmente construir o shopping. Terceiro, você precisa entender de negócios, você precisa entender do seu negócio, do mercado. Não adianta, de forma alguma, você como engenheiro civil, você tem que entender que a variação do dólar vai influenciar em você comprar o seu elevador. Você precisa entender dessa oscilação do mercado o tempo inteiro. Até porque você vai fundar uma empresa. E quando você vai fundar uma empresa, você precisa entender, caramba, será que é necessário eu montar essa empresa desse tipo agora? Será que está caindo? Será que eu vou construir aquele edifício naquele local? Será que vai influenciar? Será que não vai? Será que é legal agora eu segurar meu dinheiro e investir em outro lugar? Você precisa entender disso. E muita gente não tem atenção com relação a isso. E isso faz com que você perca mercado. Quer um grande exemplo? A USP, uma das melhores faculdades do Brasil, estão pensando à frente de muitas outras universidades no Brasil. Sabe por quê? Eles acabaram de lançar um curso de engenharia de complexidade. Como é que se dá esse curso de engenharia de complexidade? Ele vai fazer você o profissional do futuro. E como é que seria esse profissional do futuro? Aquele profissional hábil para várias situações do mercado. Quer um exemplo? E você vai ser um engenheiro de túnel. Você vai estar construindo aquele túnel em tal localização, mas você vai saber qual o impacto econômico que aquela construção daquele túnel vai fazer para aquela região. E isso toda empresa grande faz.
Um grande exemplo disso são mercados atacadistas, que eu tive o prazer de participar dessas construções. Eles fazem todo o estudo de viabilidade, mapeamento, de como vai influenciar, onde eles vão atingir, qual o público-alvo que vai vir comprar naquele supermercado. E são características de obras rápidas, são obras que têm altos lucros diariamente e que não podem atrasar. Pra você ter noção, um supermercado aqui ele chega a faturar 400, 300 mil reais por dia em grandes picos de vendas. Então você ter essas habilidades é importantíssimo. Por quê? Eu preciso fundar o meu negócio. Como eu posso escolher o meu negócio? 3 pontos fundamentais. Você precisa entender a oportunidade. Não significa que eu conheço sobre aquele negócio, que eu entendo sobre aquele negócio, que eu gosto daquele negócio, que eu vou fundar e eu vou dar certo. Não, de forma alguma. Não necessariamente você gosta de tal ação, tal negócio, e você vai fundar e vai dar certo. Não, de forma alguma. Você precisa entender as oportunidades do mercado. Se vão ser favoráveis ou desfavoráveis para você montar aquele negócio. Segundo, você precisa ter talento para aquilo. Será que você tem um talento equivalente aos players do mercado? Será que se eu fundar um produto hoje, eu vou conseguir competir de igual para igual com os players que já estão no mercado, ganhando no mercado? E o terceiro e último ponto é a disrupção. E o que seria disrupção? Será que eu estou copiando alguém? Será que se eu copiar alguém eu vou ter o mesmo sucesso? Eu acho que não. Nem sempre. Muito provável que não. Quer um grande exemplo? Todos vocês já devem ter assistido os filmes de Bruce Lee, mas nem todos vocês conseguiram aprender a lutar como ele. Quando você copia, nem sempre você vai ter o mesmo sucesso. Nunca, quase nunca. E aí, quando você escolhe o seu negócio, o seu modelo de negócio, você começa a montar todo o esquema ali. Você vai escolher o nome, a marca, aquele que vai te representar. A marca ela é fundamental para a ideia que você vai passar à sua empresa. Você vai escolher os valores, você vai escolher a visão, a missão da sua empresa no mercado. E isso é muito importante para os dias atuais. Quando você escolhe principalmente o nome, você pode economizar em marketing. Isso, exatamente. Quando você escolhe um nome que já passa a ideia do que você vai fazer no mercado, você já economiza mais no marketing. Quer um grande exemplo? O Plantão Engenharia. Como fundou esse nome Plantão Engenharia? O próprio nome já diz. O Plantão Engenharia, como a gente fala, minha empresa, ela é 24 horas praticamente ligada em conhecimento, em levar conhecimento para diversas pessoas em lugares no Brasil inteiro. O plantão significa que a gente está o tempo inteiro ligado, 24 horas ligados em todas as notícias, em todos os acontecimentos do mercado, em notícias, em questões de concurso, mandando materiais para você, todos os melhores materiais. O plantão veio relacionado à questão do plantão médico, que o médico passa 24 horas antenado, você vai receber uma ligação, você precisa ir para o hospital. E a mesma coisa é a gente, o nosso trabalho. Outro fato é você escolher o local. Isso, exatamente. O local onde você vai construir é fundamental. Você não pode construir um edifício onde você vai ter o seu público-alvo, que você também tem que estudar o seu público-alvo. Existem diversos estudos que você pode fazer. Se você implantar aquele empreendimento em tal lugar, qual o público-alvo? Um raio de tantos quilômetros. Existem estudos em São Paulo que você pede, né, e eles te dão essa avaliação se realmente vai ser frutífero você colocar aquele empreendimento em tal lugar. Então você precisa entender que se eu colocar um empreendimento de business no lugar onde não tem movimento, você não vai ter retorno financeiro. Por melhor ou mais bonito que seja a arquitetura do edifício, você não vai ter retorno financeiro. Você precisa de grande fluxo de pedestres. Do mesmo jeito que você não pode colocar um empreendimento onde você vai ter o seu público-alvo como idosos, numa via com muitos fluxos, muita buzina, muito trânsito. É fundamental que você entenda o que o seu cliente ele quer. Então, quando você vai entregar um produto, você não vende o produto, você vende o que o produto vai causar na vida do cliente. Existe uma frase muito
ela é até comum no mercado, que fala que você não vende uma furadeira, você vende um buraco bem feito em 3 segundos. Então você vai vender o que o seu produto vai mudar no cliente. É fundamental que você entenda isso, que você tenha essa sacada, que o seu produto vai causar algo no seu cliente, certo? Então, tecnicamente, você colocou o nome, fundou o site, todas as redes sociais, é importante que você esteja interligado. Então, hoje, é incrível, se você parar para estudar o que o Facebook faz, é incrível. Eles têm um poder, na minha opinião, maior do que o FBI. Então, eles são fantásticos no que eles fazem. Eles conseguem entender e mensurar o que você está conversando agora, onde você pesquisa, o que você está fazendo. Então, eles começam a te direcionar todos os produtos que se caracterizam por você, pelo seu perfil na internet. Então é interessante que você estude sobre isso. É interessante que eu faça um curso de marketing? Sim. É muito interessante que você faça um curso de marketing, Facebook, ADS, que você saiba converter tudo isso e que a gente está vivendo hoje nos dias atuais. Então a velocidade da informação, ela está cada vez mais rápido, como eu falei. E a partir do momento que a velocidade da informação ela está cada vez mais rápido, os defeitos eles vão aparecendo, os problemas eles vão aparecendo com maior escala, precisando que você tenha maior conhecimento para solucioná-los. Os problemas que aparecem hoje em dia não são os mesmos que apareciam há 10 anos atrás. Você precisa de maiores ferramentas para poder solucioná-los. Então é interessante que você se capacite. Existe um livro muito bom, o livro quando a gente lê que muda a nossa vida e mudou a minha, que é um livro chamado Como Aprender a Aprender. Ele fala exatamente isso, que a gente pense como uma ilha. Você está numa ilha e tudo que você tem é conhecimento dentro da ilha. E a borda da ilha é o que você falta conhecer. Quanto mais você aprende, então, quanto mais você aumenta a sua ilha, a sua borda também aumenta, proporcional ao tamanho da ilha. Então, você ainda vai ter que descobrir cada vez mais. E você precisa ter a humildade para poder saber que cada vez mais que você aprende, não é o suficiente. Você não pode sair de uma universidade, você não pode sair para dentro de um canteiro de obras achando que o cara que está ali, o cara que é mestre de obras, ele não é formado, ele não sabe mais do que eu. Não, de fato, nunca. Ele sabe, inclusive, muito mais do que você, porque ele está na prática. E o que é que acontece hoje em dia? As instituições públicas, privadas, enfim, toda participação fala que está muito ligada à técnica. E você encontrar um curso como a USP de formar um profissional para o futuro é incrível. É sinal que as tendências estão mudando, que as coisas estão mudando cada vez mais. E você precisa se readequar ao mercado. Você está desempregado hoje, você que está assistindo nesse exato momento, se você está desempregado, não culpe o mercado, não culpe a crise. Você precisa mudar essa realidade. Você é o único capaz de mudar essa realidade. Você pode mudar. Você pode amanhã colocar a pasta de braço do baço, ir atrás de cada empresa e construtora, cada buraco de obra que tiver, bater em cada porta e nunca desistir. Desistir jamais. Esse é o espírito do empreendedor. Se a oportunidade bater na porta, se você não bater na sua porta, construa a janela, mas faça acontecer. Faça valer, mas você tem que se preparar muito para encarar o que vai vir pela frente. Hoje em dia a gente está falando em quê? A gente está falando em capacitação técnica, o que a universidade não dá, a gente precisa buscar por fora. Sempre vem se falando cada vez mais e poucas pessoas estão antenadas com relação a isso. É incrível, eu trabalho com essas pessoas diariamente, a gente trabalha isso mentalmente com essas pessoas, a gente vê a carência dessas pessoas, com educação financeira, com empreendedorismo e com outras áreas da engenharia também. A gente vê o desinteresse, principalmente dos jovens brasileiros com relação à sua profissão. Acham que a sua profissão eles só irão exercer sua profissão quando chegarem no final do curso. E é onde está todo o erro aí, nesse exato momento. Você começa a ser profissional quando você entra, quando você põe os pés na sua faculdade. Voltando um pouco mais, quando a gente fala em empreender, quando você fundou o seu negócio, você precisa entender o que é que você vai vender. Então você não pode vender
Um grande exemplo, você não pode vender, digamos, bebida alcoólica numa festa de igreja. Você não pode. É totalmente diferente. Você precisa entender qual é o seu público-alvo. Falando um pouco mais sobre defeitos do empreendedor, os maiores defeitos do empreendedor nos dias atuais, principalmente para aqueles novatos, e é comum esses erros acontecer, é eles misturarem pessoa física com pessoa jurídica. Muitas vezes aquele empreendedor, acabei de sair da universidade, fiz uma construção, ganhei 200 mil reais, mas ele não entende, não separa parte para reinvestir capital na empresa, ele não separa parte para ele. Então você precisa, como empreendedor, mesmo você ganhando rios de dinheiro, você precisa estipular um salário para você. Isso é uma dica que eu dou. Um salário que lhe dê, obviamente, para viver bem, e será que você pode repor em outros investimentos, ganhar mais ali, tirar mais dali. Então, você precisa ter essa flexibilidade e essa resiliência o tempo inteiro. Você precisa construir um capital. Então, um grande defeito é isso. E muitos empresários, empreendedores quebram por causa disso, porque eles não sabem diferenciar a conta jurídica da conta física. Um outro grande defeito é você não entender o que é capital de giro, e muita gente não entende. Então, capital de giro é aquele capital que você precisa para estar fazendo funcionar a sua empresa. Então, você tem que entender do quanto você precisa para tocar aquela obra diariamente. Você precisa entender disso. E aí vem um dos grandes problemas do Brasil inteiro, que já é uma questão cultural, que é o problema do brasileiro não ter uma questão de planejamento das suas obras. Todo planejamento é feito no campo, todo problema é solucionado no campo. Então, o brasileiro ele passa menos tempo planejando e mais tempo executando. É importante que você passe mais tempo planejando e menos tempo executando. Assim você vai ter ganhos significativos na obra, tanto de qualidade quanto de lucro para a sua empresa. Então é importante que você tenha total noção disso daí. E quando a gente fala em empreendedorismo, a gente pode falar em algo que obviamente tem abalado todo brasileiro. Eu queria falar algo bem específico para você. Sonho. Para você alcançar o seu sonho, existem duas incógnitas que você se somar, você vai ter maior potência em você realizá-lo. É a tribulação mais a fé. A tribulação vai te fazer maior, melhor e mais forte. Existe uma história que falam que é o seguinte: um jogador de xadrez, ele tende, seja jogador de xadrez ou seja qualquer tipo de atleta, ele tem que expor o limite dele, ele tem que jogar sempre no limite. Então, a mesma coisa que a gente fala em bater metas. Quando você bate a tua meta, tu tem que dobrar a tua meta. Então, um maratonista, por exemplo, ele vai correr 32 km, ele começa correndo 2, ele conseguir correr os 2, corre 4, corre 8, corre 16, corre 32. Então, um jogador de xadrez, se ele jogar 10 partidas com um cara do mesmo nível dele, ele ganhar as 10, ele vai continuar ganhando as 10, as 10, as 10, e aquilo vai se tornar... não vai se tornar lógico. Você precisa procurar um jogador, um oponente mais forte, para que você possa entender onde você pode chegar. Isso acontece com você também. Você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sentir a dor. E você sentir a dor é um investimento para você mesmo. E a única pessoa que pode tocar a sua empresa e mudar a situação que você está hoje de crise ou não, é você mesmo. Você precisa se capacitar. Então, quando você investe em você mesmo, que você está apanhando, você está se levantando, você está correndo atrás, e quando você mistura isso com a fé, você dá saltos longos. Mas você pode estar se perguntando, puxando obviamente para um lado que eu nunca deixo de falar, Deus não mudou minha situação, eu peço tanto a Deus que mude minha situação de crise e tal, mas eu queria deixar algo que possa refletir para você também do lado religioso. Quando Deus não muda a situação, Ele quer mudar você, Ele quer mudar a sua mentalidade, a forma como você pensa, a forma como você age. Cada vez mais que você vai se lamentar, você vai se tornar um ser humano incapaz de alcançar os seus objetivos. Uma outra sacada para você. Decisão custa dinheiro? Custa. Das duas maneiras. Se você decidir fazer um curso
comprar um livro, assinar o plantão de engenharia, vai te custar dinheiro? Vai. Mas se você decidir não fazer nada disso, vai te custar dinheiro? Vai. E pode ser mais caro. Quer saber como? Digamos que você vai fazer um curso de planejamento e orçamento, ou MS Project. Mas aí você decide não fazer esse curso. Não quero fazer, é muito caro, não vou investir nisso, não vou precisar nunca. Mas aí 2 meses, 3 meses depois, você recebe uma proposta de emprego. E na entrevista de emprego, a primeira coisa que ele vai te pedir é se você tem domínio da ferramenta do MS Project. E você vai fazer o quê? Você vai responder que você não tem. E aí você, em tempo de crise, você acabou de perder uma oportunidade de emprego. Porque você teve uma decisão errada. E isso acontece também no empreendedorismo. Decisões vão te fazer ganhar ou perder. E você precisa ter noção e principalmente trabalhar com a emoção. O empreendedorismo ele não é fórmula mágica como falam por aí afora. Empreender é uma fórmula mágica, eu vou fazer isso aqui, aquilo outro, eu vou ganhar um sucesso. Não. Cada empreendedor vai ter a sua resiliência, vai ter suas dificuldades, vai saber como lidar com o seu mercado, lidar com o seu produto, lidar com o seu cliente. As concorrências vão bater na porta, você vai precisar cada vez mais se reinventar, buscar novas novidades, inovar, se capacitar cada vez mais, procurar novos cursos. Você já pensou se empresas de 30 anos, que foram fundadas há 30 anos atrás, construíssem do mesmo jeito até hoje, com novas tecnologias no mercado? Recentemente, a gente tem aí as feiras da FEICOM, que acontecem todo ano, que trazem inúmeras novidades tecnológicas que podem ser implementadas a obras. E quando a gente fala em implementar essas inovações tecnológicas, precisa ter uma atenção redobrada para isso daí. Então, o tempo inteiro, o mercado está assim, o tempo inteiro, subindo. E principalmente com ele a revolução. E se você continuar estagnado, você não vai acompanhar o mercado. E a tendência é que você continue desempregado. Então, uma outra sacada que eu queria trazer para vocês: quem vende enriquece e quem vende nunca vai ficar desempregado. Quer saber como? Vamos falar o primeiro passo quando você vai para uma entrevista de emprego. Quando você chegar na entrevista de emprego, trouxe aqui meu currículo, fiz mestrado não sei aonde, fiz MBA não sei aonde, trabalhei em 550 construtoras, você leva um currículo de 3, 4, 5 páginas. Paguei cálculo, enfim. A primeira coisa, quando o cara lê seu currículo, é que você tem que entender que o cara está recebendo o currículo o tempo inteiro. Então, quando você leva um currículo muito extenso, você já causa uma má impressão. Você precisa ter um currículo mais curto, que te direcione para as melhores habilidades que você tem. O que vai mais contar hoje em dia nas empresas, grandes empresas, é como você vai se portar diante da sua entrevista de emprego. E como você vai principalmente saber se vender. Vender o seu peixe popularmente falando. Você tem que saber se vender. Se você não sabe se vender, você não vai ocupar grandes cargos. Você vai ser colocado diante de reuniões, você vai precisar vender o seu produto para o seu cliente, você vai precisar convencer a ele que o seu produto é melhor e você vai precisar ter argumentos, persuasão para que isso aconteça. Você vai ser entrevistado e você vai precisar mostrar para o cara que você é o cara que a empresa está precisando. Você precisa entender isso. Você sabe o que é que mais acontece? Principalmente o Abílio Diniz já falou sobre isso. Ele fala que ele vai procurar o candidato que se identifique com os valores da empresa, que se identifique com a visão da empresa, que lhe passe confiança, que lhe passe aquela proatividade que o engenheiro hoje em dia precisa. E empreendedor também. Você precisa ser altamente proativo. Você precisa saber fazer várias coisas ao mesmo tempo e dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Se você quer dar grandes passos na sua vida, se você quer estar preparado para ocupar grandes espaços, grandes cargos na sua vida, você precisa fazer sua base sólida nisso daí. Então, saber vender
vai te fazer um profissional melhor e vai te colocar em lugares melhores. O seu currículo técnico não necessariamente vai te colocar em lugares maiores. Você pode parar para perceber que a maioria das empresas hoje em dia, multinacionais, tem pessoas ocupando os grandes cargos e não tem, às vezes nem é formado naquela área para ocupar aquele cargo. Então, os maiores administradores hoje em dia são engenheiros civis. Isso é fato, de várias empresas. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês essa mensagem hoje. Não desiste dos seus sonhos, lute, persiste. Eu persisti muito com relação ao Plantão Engenharia. Hoje é uma das maiores plataformas de network no país. Para quem não conhece o Plantão Engenharia, minha empresa, minha segunda empresa, que dedico tempo a ela, nesse exato momento estou dedicando tempo também para ela e gerar conteúdo para todos vocês. Então o Plantão Engenharia tem transformado vidas e isso faz com que alimente cada vez mais a minha vontade, a minha fome de levar o conhecimento para a maior quantidade de pessoas nesse Brasil. Pessoas que precisam ser mudadas a mentalidade, a forma como pensam, a forma como agem. Parar com esse vitimismo, colocar a culpa na crise. Pessoas que precisam sair da realidade para encontrar realmente quem elas são. Porque todos vocês têm um potencial. Cabe a vocês transformar esse potencial em potência e alcançar os cargos que vocês mais desejam. Então lá no Plantão Engenharia a gente faz isso. A gente tem para todo mundo. A gente alcança todo mundo. Seja estudante, seja profissional, seja concurseiro. Lá você vai ter um ambiente ideal para você alcançar o que você deseja. Você vai ter material, você vai ter palestras. Então se você quer realmente alcançar os seus objetivos, é aqui no Plantão Engenharia. Eu deixo a vocês aqui um agradecimento, que vocês possam continuar persistindo nos seus sonhos. Um grande abraço. Para quem nos segue, minha rede social é @KaiqueMMacedo, @Macedo_Construções e @Plantão_Engenharia. Está aqui embaixo na tela, basta você seguir e acompanhar nossas redes sociais. Um grande abraço e fiquem com Deus.